como essas relações, muitas vezes anacrônicas, elas nos contam ou nos dão a oportunidade de contar a história do pensamento urbanístico sobre outros vieses, sobre outras perspectivas até então não exploradas. É mais ou menos isso que rege um pouco esse modo de fazer, esse modo de pensar, e o que a gente tem se debruçado sobre o modo como narrar isso. Eu agradeço os meninos. Eu vou chamar agora os pesquisadores que estão representando parte da equipe, né? A equipe era gigantesca. Ed, se quiser vir também, se você se sentir à vontade, para falar um pouquinho de como foi a produção desse segundo livro, do tomo 2, dos modos de narrar, dos modos de fazer. E eles vão apresentar, Igor, Suzana e Rafaela, eles vão apresentar quais foram esses campos de debate, esses pontos de inflexão. A gente trabalhava aqui nesse momento, por exemplo, em torno do concurso de Brasília. Vocês vão ver que existiam outros pontos de inflexão dentro da pesquisa e que isso acabou se conformando campos de debate. Foram esses campos de debate que levaram à produção desse texto. Então, Igor, Suzana e Rafaela vão apresentar. Obrigado. Boa tarde. A gente vai, na verdade, refazer a apresentação que a gente fez na semana anterior, do seminário, onde a gente lançou o segundo tomo do Nebulosa do Pensamento Urbanístico. Mas a gente achou importante recolocar essa fala por motivo, né, de que esse seminário, na verdade, tem um outro público, talvez, e a gente vai apresentar o texto que a equipe da UFBA escreveu para o segundo tomo do livro, que é o Fazer por Desvios, Nebulosa do Pensamento Urbanístico em torno do moderno, do popular e da participação, modos de fazer mutantes, errantes, desviantes. Essa equipe que naquele momento produziu esse texto, né, conjuntamente, e até pela dificuldade de escrever um capítulo de livro com uma equipe grande, a gente estava trabalhando em torno do que Dilton já colocou, dos campos de debate, né? Onde a gente, naquele momento da pesquisa, se dividiu em 3 campos de debate: o campo do moderno, no qual Paola fazia a coordenação, né, desse subgrupo, o campo do popular, com a professora Júnia Mortimer, e o campo da participação, com a professora Thais Rosa. E aí, antes disso, a gente estava trabalhando com os pontos de inflexão, né? Como os meninos colocaram, essa é uma questão constante para a gente, né? Além do que Dilton colocou inicialmente, do foco da pesquisa da cronologia aqui na Bahia ser a e agora juntamente com o pessoal da UNEB, o nosso foco ser a formação, né, de jovens pesquisadores. Uma outra questão que é importante para a gente é justamente de que os nossos modos de fazer e de pensar também são justamente o que está no título do texto: mutantes, errantes e desviantes. Isso porque inicialmente estou falando desde 2013, quando a gente começou a trabalhar com a ideia das nebulosas do pensamento urbanístico, em parceria com a professora Margarete. A gente começou a pensar a construção dessas nebulosas a partir de pontos de inflexão, que são esses pontos que estão aqui graficados, né? Que não estão em ordem cronológica, mas talvez de maneira proposital, né? O Cianov, a emergência do Tintem nesse Congresso Internacional em 53, a publicação do Aprendendo com Las Vegas em 72, a urbanização da favela de Brasília em 67, aqui no Brasil, o concurso de Brasília em 56, o plano estratégico para Barcelona em 92 e o que a gente está chamando de As Cartas de Atenas, onde a gente trabalhava as diversas versões daquele documento que saiu do Congresso de 33, do CIAN de 33, a publicação de 1943. Então a gente trabalhava com esses pontos de inflexão e nesse momento da produção do texto a gente estava separado nessas 3 mini nebulosas que
claro, a gente sempre tentou trabalhar de maneira articulada, tanto em relação aos próprios pontos, quanto em relação à articulação entre essas três nebulosas, né? E aí a gente trabalhou nesses três que a gente chamou de campos de debate. Eu vou falar um pouco do campo do debate do moderno, Rafa vai falar Suzana vai falar em seguida do campo do popular e Rafa da participação. Para construir essa síntese, né, do que a gente vinha trabalhando em torno da ideia de moderno, e isso a gente está deixando claro que é uma ideia de moderno, que a gente estava trabalhando a partir daqueles pontos de inflexão, principalmente, sobretudo, dos congressos internacionais de arquitetura na Europa, em relação ao projeto de Brasília, aqui no Brasil. A gente tenta evidenciar essas diversas noções de moderno que estavam sempre entrando em conflito e evidenciar esses dissensos, né, entre essas ideias de moderno. Sobretudo pensando que na própria construção dos congressos internacionais esses dissensos existiam desde o início dos congressos, e a gente de alguma forma tenta evidenciá-los na construção dos nossos verbetes, das nossas leituras. Isso também está presente no texto. Então, para o início do texto, na introdução desse texto sobre o fazer por desvios, a gente traz esse vídeo, né? Aqueles são os frames do vídeo. O vídeo tem cerca de 1 minuto. O vídeo foi exibido na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2014. Um registro do Baquema, onde ele mostra que do Luciano 59, que foi o Congresso de Waterloo, que na verdade demarca o fim desses congressos internacionais de arquitetura na Europa, né? E aí nesse congresso, esses jovens arquitetos, que são o grupo que ficou conhecido como Tintin desde o congresso anterior de 57, eles estão de alguma forma demarcando o fim desses congressos a partir de uma maneira irônica, né, jocosa ali, fazendo uma brincadeira com a própria morte dos congressos e ensinando esse velório. Sendo que nesse mesmo ano, aqui no Brasil, a gente estava construindo a nossa capital, a nossa nova capital, né, a mudança da capital do Rio para Brasília, em 60, quando Brasília foi inaugurada. E a gente traz em evidência essas fotografias do Marcel Buterreau, que ele vai ser contratado pelo governo justamente para registrar essa Brasília em construção. E o que a gente vê é justamente esse canteiro de obras que está em constante formação da capital, mas de uma maneira muito, que eu acho que vai fazer relação ali com o que as meninas vão falar, muito popular, onde esses moradores de todas as regiões do Brasil, sobretudo do Nordeste, vão para o centro do país construir a nova capital, e o Buterreau vai evidenciar justamente essa precariedade desses canteiros e dos espaços onde esses candangos passaram a morar na capital. E uma capital que foi construída para certos sujeitos, né, que não incorporam esses sujeitos que justamente chegaram lá para construir a capital Brasil. Acho que é isso, né? Agora eu vou passar para a Rafa. Boa tarde. Vou apresentar o campo de debates em torno do popular, que foi coordenado pela professora Júnia Mortimer entre 2016 e 2017. E fizeram parte dessa pesquisa, além de mim, Elisa Lago e Fábio Pina. Eu estava na pesquisa do regionalismo crítico, o Fábio na pesquisa do Aprendendo com Las Vegas e Elisa da criação do Museu de Arte Popular. O campo de debate surgiu justamente a partir da publicação Aprendendo com Las Vegas, em 1972, por Denise Scott Brown, Robert Venturi e Steven Eisenhower, e a partir desse primeiro ponto que surgiram os outros dois tensionadores, né, desse campo de debate. Então, a criação do Museu de Arte Popular em 1963, no Solar do Inhão,
e a publicação do Towards a Critical Regionalism, do Kenneth Frampton, em 1983, na coletânea do Ralph Foster. São essas 3 ilustrações que estão representando, né, esse campo de debate. Já numa fase posterior da pesquisa, entrou também para tensionar esse campo a publicação do livro O Interior da História, por Marina Weissman, que seguiu com a colaboração de Ed, e para tensionar justamente o conceito de regionalismo crítico proposto por Kenneth Frampton, a partir de uma ideia de uma arquitetura de divergência, ao invés de uma arquitetura de resistência defendida por Frampton, a partir do lugar da margem, né, do contexto latino-americano, contra os conceitos elaborados pelo centro e pelo lugar de fala do Frampton. E o que permeou muito esse campo de debate foi justamente as diferentes compreensões do mesmo termo popular, que enquanto na publicação de Aprendendo com Las Vegas assumia muito um conceito de pop, do comercial, e como a arquitetura enquanto papel de sistema comunicativo, né, nesse contexto. Em contraposição, Lina Bobardi, por exemplo, já trata o popular no sentido do vernacular e pré-industrial, e o que ela chama também de pré-artesanato, inclusive, no Brasil. E, além disso, no terceiro ponto, o popular, né, defendido por Frampton, tem uma abordagem mais conciliatória entre os preceitos universalizantes do movimento moderno. O questionamento é como se modernizar e permanecer fiel às origens, e a partir justamente dessa ideia de resistência que a Marina Weissman vai criticar, né, pelo conceito, por exemplo, do que é tecnologia avançada e em que contexto isso está sendo tratado. E agora vou passar para a Rafaela, que vai falar sobre o campo de debate da participação. Bom, boa tarde, gente. Eu sou Rafaela. Igor já comentou um pouco dessa divisão que a gente tem nesse nosso texto, né? E eu vou falar aqui em torno da participação, desse campo de debate que a gente foi construindo. Acho que é importante primeiro dizer que esse texto ele é derivado de uma pesquisa coletiva que a gente fez em 2017 e 2018. Foi mais de um ano de debate, que era coordenado pela professora Thaís Rosa, e a gente assumiu nesse ano de debate a construção de uma nebulosa mesmo, como um nosso modo de fazer a partir dessa nebulosa, e a gente buscou nesse ano mapear como as ideias e as práticas de participação elas vinham sendo narradas pela história oficial. Por isso a gente mapeou diversos acontecimentos, assim, alguns nem entram nesse texto, mas esses diversos acontecimentos eles nos mostraram como essas práticas participativas elas ainda eram bastante invisibilizadas ou pouco complexizadas pela história corrente, e talvez até difundindo uma ideia de participação um pouco homogeneizante. É nesse sentido, então, que a gente percebe que a ideia de participação histórica e contemporânea ela assume diversas configurações e ela transita por diversos sentidos, talvez até numa exacerbação da participação, num sobreuso ou até mesmo num conceito mais vazio, que acaba associando as práticas participativas a uma ideia alternativa ou um pouco marginalizada, e que também chega em formas institucionalizadas dessa participação. Por isso a gente assume a participação mesmo como um campo de debates, como a gente falou, tentando entender ou interrogar criticamente qual era essa noção de participação e esse sentido da participação ao longo do tempo. A gente começa o texto com 3 imagens, que são essas imagens que a gente traz aqui. A primeira imagem é a exposição Uneven Growth, Tactical Urbanisms for Expanding Megacities, que aconteceu no MoMA em 2014, em Nova York. E ela atribui a expressão matéria-prima para pesadelos à questão da participação.
A segunda imagem é um projeto de Angel para o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, que aconteceu em 2013, que ele teria contado com 3 workshops participativos, eles denominam dessa maneira, só para validar o projeto, um projeto que já estava em execução, mas chamou a população para validar esse projeto. E a terceira imagem é uma imagem sobre o movimento da Primavera Secundarista, que aconteceu em 2015, em que alguns jovens estudantes, principalmente em São Paulo, mas depois atinge o âmbito nacional, eles pressionam o governo contra o fechamento das escolas estaduais. A partir dessas 3 cenas que a gente inicia o texto, a gente percebe que a participação ela permeia ainda o debate contemporâneo, são 3 cenas bastante recentes, mas que ela assume diversos sentidos e diversas configurações. E a partir disso a gente vai procurando, ao longo do texto, mostrar como esse campo de debate ele tem uma força em alguns momentos e como ele vai se modificando. A gente fala dos anos 1950, principalmente, que é quando essa discussão começa a ganhar força, principalmente desenvolvidas com uma crítica a essa lógica universalizante do movimento moderno, esse movimento moderno hegemônico, mais hegemônico. A gente vai falando ao longo do tempo como essa participação vai se modificando, tentando sair também desses acontecimentos mais icônicos da participação, como a exposição Architecture Without Architect, de Bernard Rudovsky, de 1964, as experiências de Hassan Fatih, de Giancarlo De Carlo, de John Tanner e de Christopher Alexander, que são as experiências mais emblemáticas que acabam talvez sendo mais difundidas e criando um imaginário até unívoco dessa participação. No texto a gente tenta explorar esses outros sentidos de participação além dessas experiências icônicas, e a partir da nebulosa a gente consegue cartografar algumas aproximações, alguns tensionamentos que estão presentes nessa própria experiência de participação, a fim de mostrar essa polissemia mesmo da noção e alargar suas possibilidades críticas, justamente tentando sair desse sentido único sobre essa noção. A gente traz alguns exemplos no texto em âmbito internacional. É importante falar que o nosso texto ele tem algumas separações dessa discussão da participação em âmbito internacional, em âmbito nacional, e numa dimensão um pouco mais recente, nessa dimensão mais contemporânea. Em âmbito internacional, a gente traz alguns exemplos que eu vou apenas citar aqui, mas as experiências de Abraken, por exemplo, de Lucian Kroll, Yona Friedman, Cedric Price, Walter Siegel, Colin Ward e as próprias experiências do Giancarlo De Carlo e do John Tanner. No Brasil, a gente traz sobretudo a experiência da favela Braz de Pina, que foi um ponto de inflexão de onde saiu essa nossa discussão, que ela acontece nos anos 60, 1960. E no próprio âmbito nacional, a gente tenta mostrar como tem um alargamento desses processos participativos, sobretudo após a elaboração da Constituição de 88, mas também como uma instauração de um Estado neoliberal com a eleição de Fernando Collor em 89 teria possivelmente causado uma despolitização desses processos, dessas práticas. Nesse sentido, a gente tenta, nesse texto, ir vendo como essa ideia de participação, como eu disse, ela teria transitado talvez entre uma efervescência, constituindo legislações importantes, disputando cargos políticos, contribuindo para uma retomada democrática após esse período de ditadura militar no Brasil, mas também tornando-se uma ação institucionalizada, contando em editais de programa, às vezes só com uma regra para legitimar esses projetos, mesmo como a gente vê no projeto do Vale do Anhangabaú, que a participação entra como apenas uma legitimação, totalmente esvaziada do sentido democrático de fato, e como isso acaba deslocando a participação de um direito talvez para uma obrigação e esvaziando esse seu sentido político, aparecendo inclusive como uma participação solidária ou como um trabalho voluntário. Bom, essa é a ideia geral do texto, assim, passando bem rápido.
a ideia mesmo era tensionar essa polissemia da noção de participação e perceber essas diversidades. Isso a gente vai trazendo no texto, a partir da construção dessa nebulosa, como que esses discursos eles vão delineando esse campo da arquitetura e do urbanismo e vão muitas vezes sendo achatados, sendo homogeneizados e vão assumindo outras configurações e outros sentidos. Acho que é isso. Passar para Dilton. Falando um pouquinho da experiência da escrita desse texto, eu acho que fica evidente um pouco um esforço coletivo, tanto nas três equipes que compuseram os campos de debate, né? Um esforço conjunto de desconfiar das palavras, né? E talvez evidenciar as mudanças e os deslocamentos do sentido tanto no moderno, e o nosso esforço também é fazer isso de dentro, né? Então, quando a gente mostra Brasília acontecendo ao mesmo tempo que o velório do Tim Temer, a gente está falando de ambos acontecimentos modernos, né, profundamente modernos, e que estão disputando e deslocando o sentido sobre a própria palavra, né, cada um disputando um sentido novo, reafirmando um sentido para aquela dimensão da palavra moderna. Assim também popular, né, quando a gente apresenta as diversas derivações, disputas, em torno da palavra, em torno do conceito, da ideia de uma arquitetura popular, cultura vernacular, uma cultura pop, por exemplo, debates que aconteciam nesses contextos, em diferentes momentos, em torno dessa discussão, e a mesma coisa em relação à participação. Então, acho que tem, e na participação isso é bastante evidente, né, como é que isso vai ganhando, vai se institucionalizando e, de certa maneira, também esvaziando, como o Rafa disse, de um sentido mais político, mais próximo das movimentações sociais. Então, talvez esse esforço coletivo seja justamente evidenciar, e as nebulosas são possibilidades de pensar isso, esses campos de força que apresentam esses deslocamentos de sentido dessas palavras, né? Os campos de debate eles nos ajudam a compreender como, ao longo do tempo, e também situado em contextos específicos, essas palavras elas são tensionadas, deslocadas e principalmente disputadas, explodindo aí talvez uma ideia de um consenso ou uma ideia de uma determinada origem linear, teleológica, que culmina em determinado acontecimento. Então, para a gente é muito importante isso que Rafa falou, apresentar essa polissemia, apresentar essa dimensão da disputa, que é muito cara aos nossos processos de pesquisa. Os meninos apresentaram um pouco, então, o que foi a produção desse texto que compôs esse livro, né? Então, são esforços que vão desde 2017, um pouquinho antes também, no nosso caso, 2016, 2017, e que culminou em 2018 com a escrita desse livro, que foi publicado esse ano, e agradeço eles imensamente pelo esforço sintético. Assim, o nosso texto, só para vocês terem noção, tem 90 páginas, então a gente apresentou aqui de forma bastante sintética. E agora eu chamo a compor a mesa. Vocês querem ficar? Depois a gente volta. A gente vai, lembrando que a gente vai abrir a palavra no final para discussão, todo mundo vai compor a mesa, vocês podem discutir. Eu vou chamar a Adélia, Ana Lu, Ana Lu, Alissa, que são da equipe da UFBA, e Rafael e Igor, que são da equipe da UNEB. E a gente vai apresentar, por fim, o que é que a gente está fazendo agora, né? Quais são um pouco os modos de fazer que estão em processo. São coisas, são pesquisas e interlocuções e aproximações extremamente recentes. Nós estamos nos aproximando desses novos pontos de inflexão, lembrando que, apesar de um modo de fazer desviante, errante, a gente trabalha sobre o acúmulo, né? Então, as nebulosas, elas apresentam esses acúmulos e, de alguma maneira, essas novas discussões, elas serão devidamente articuladas, nos contextos elas aparecem, né, por conta desses trabalhos anteriores, e a gente está operando agora, estudando a possibilidade de criação de nebulosas em torno desses novos debates, né? Então, a gente, aqui para apresentar, tem parte da equipe da UFBA e parte da equipe da UNEB. Esses seriam os mais recentes pontos de inflexão ou campos de debate em vias de consolidação. Eu não vou falar exatamente sobre eles, porque os meninos vão apresentar especificamente, mas eles tendem a discussões muito relacionadas a eventos, né? Principalmente um pouco esses três de baixo, né? A Cities and Town Planning Exhibition,
o Seminário de História Urbana, o primeiro seminário que aconteceu aqui em Salvador em 1990, e a conferência do Flávio de Carvalho dentro do Congresso Pan-Americano do Rio de Janeiro, de 1930, são 3 eventos que de alguma maneira a gente os entende enquanto pontos de inflexão no debate sobre o pensamento urbanístico. De alguma maneira eles desestabilizam ou consolidam ou costuram campos em torno da ideia de urbanismo, de cidade e de urbano. Isso tem tudo a ver com os esforços recentes da equipe da UNEB, que estão justamente tentando buscar entender as formações ou de alguma maneira, a construção dos conceitos em torno do urbanismo, desde 1920 a 1950, e também em relação à epistemologia da palavra em si, né, muito do que eu falei sobre a relação. Eles vão explicar com melhor profundidade. Eu passo a palavra para a Adélia, para ela falar um pouquinho sobre essa primeira aproximação em torno da cidade do Homem Nu. Só lembrando que, aqui de novo, né, a ideia é trabalhar esse fato como um ponto de inflexão. Então vocês vão ver que ele é quase como uma desculpa para que essa nebulosa apareça, né? Então, mesmo centrado na figura de um sujeito, que é o Flávio de Carvalho, inserido dentro de um contexto complexo, que é o Congresso Pan-Americano de 1930, a gente quer evidenciar justamente essas disputas, esses deslocamentos em torno, por exemplo, da própria ideia de modernidade que o Flávio, e de cidade que o Flávio colocava ali em questão. Boa tarde, como o Gilton comentou, eu vou apresentar o meu plano de trabalho atual na pesquisa, que é sobre Flávio de Carvalho, e o 4º Congresso Pan-Americano de Arquitetos. E aproveitando que Gilton comentou sobre o acúmulo da pesquisa, eu acho importante falar que tanto esse plano de trabalho quanto que a Ana Lu vai apresentar sobre Pético Guedes, eles vêm dos arquivos levantados pela tese defendida pela professora Paola Jacques, para a profissão a professora titular, intitulada Montagem de uma Outra Herança, que é a coordenadora da pesquisa, e tese que ela vai dedicar à memória do sem nome, daqueles esquecidos pela história oficial do movimento moderno em arquitetura e urbanismo. Então, esse é o meu plano, a partir daí vieram esses planos de trabalho, e na cidade do Homem Nu, que foi uma tese apresentada por Flávio de Carvalho em 1930, no 4º Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado no Rio de Janeiro, ele apresentou-se como delegado antropófago, junto a Osma de Andrade, e apresentou-se como delegado antropófago, e a missão dos povos nascidos fora do peso das tradições seculares seria o de criar o habitat do homem novo. Tratava-se de um urbanismo para uma humanidade despojada da construção cultural do corpo. Despido dos preconceitos da civilização burguesa, livre dos condicionantes da igreja, sem propriedade e sem matrimônio, livre para raciocinar e pensar. Então, esse fato relevante que aparece ao centro da minha nebulosa, ele vai estar conectado com vários outros acontecimentos, projetos, eventos. Então, isso é parte da nebulosa inicial. Como o Gilton comentou, esse plano de trabalho ele é novo. Então, esse é um processo da pesquisa, onde eu estou mapeando possíveis verbetes que vão dialogar com esse fato inicial, que é a tese dele defendida no Congresso. Então, a partir desse fato inicial são tecidas essas outras relações em torno desse acúmulo de discussões que é no plano de trabalho, onde esses outros verbetes vão estar se relacionando a essa tese defendida no Congresso em 1930, dentre eles projetos, fatos relevantes, eventos e outras publicações. Oi, boa tarde. Vou falar um pouco sobre o plano de trabalho relativo à pesquisa sobre o Pético Guedes. Eu não estou sozinha nessa investigação. Agora, no momento, somos eu, Suzana Carroso e Daniel Saboia, que fazemos parte dessa pesquisa. Assim como a Débora falou, ela iniciou agora nesse 2º semestre, então ela ainda é muito inicial. Nós partimos do ponto que foi o Cities and Town Planning Exhibition por Patrick Guedes na Town Planning Conference, que aconteceu em Londres em 1910.
esse ponto, ele é um ponto de inflexão para a gente, primeiramente porque tem a ver com essa pesquisa da professora Paola, de recuperar o que seriam essas tradições modernas que acabaram sendo achatadas durante o transcorrer do século XX e a consolidação do movimento moderno na arquitetura. Ele também é um ponto de inflexão porque ele já aparece na cronologia do pensamento urbanista